Victor Frankenstein era um rapaz inteligente desde criança. Ele tinha paixão por ciências naturais e estudava tudo sobre o assunto. Depois de muitos anos crescendo com essa paixão e tendo feito muitos estudos, ele resolveu que queria fazer algo que fosse memorável para a humanidade, algo nunca feito antes: construir um ser humano a partir de membros de pessoas já mortas. Após conseguir tal feito e criar uma criatura, ele se assusta, pois a criatura era pálida como um morto e tinha uma aparência horripilante. Victor então foge e abandona a criatura, deixando-a de lado. A criatura, por sua vez, também desaparece e vai para a floresta, onde não tinha dificuldades para encontrar comida. E no meio desta floresta encontrou uma casa com um celeiro ao lado. A criatura decidiu passar dias escondida nesse celeiro, observando a família que morava na casa. Com essa família, ele aprendeu a falar, ler, ter sentimentos e ser uma pessoa íntegra, não apenas um monstro, como seu mestre o denominou. Depois de muito tempo observando a família, a criatura desejou falar com o senhor da casa, dizer que o amava e que queria ter uma família para chamar de sua. O senhor era cego, mas ainda assim se assusta. A família desse senhor também se assusta com Frankenstein e mostra para ele a sua triste realidade, onde nunca, jamais poderia ser amado ou amar alguém. Frank cria uma raiva descomunal pelos humanos, um ódio por si próprio e por Victor, já que o mesmo nunca lhe deu sequer a oportunidade de ter uma família. Após ter passado por esse longo período sem Victor, o monstro vai a Genebra, onde a família de seu criador está, para matá-los e se vingar. Passeando pelas montanhas, Victor encontra sua criatura, que estava completamente diferente de antes, desta vez muito mais articulada do que quando Victor a abandonou. Ela dizia que pretendia sair da vida de Victor e de todos os seres humanos, mas com uma única condição: que ele construa um amor para ele. Logo após isso, Victor volta com seu amigo Clerval para a Inglaterra e de lá vai para uma ilha, onde começa a construir um par para sua criatura. Porém, após sua criação, Victor mata a sangue frio, a amada de Frank, com medo de que ambos se reproduzam e contaminem a sociedade. No mesmo dia, Victor e sua esposa vão para a lua de mel, e na noite de núpcias, enquanto Victor saía para vigiar o lugar, o monstro aparece e estrangula a esposa de seu criador. Desolado, Victor volta para casa e conta tudo para seu pai, que fica tão chocado que adoece e morre, deixando seu filho para trás. Agora Victor sabia como era perder um pai. Sem mais nenhum parente, ele resolve ir à caça do monstro que ele mesmo criou. As pistas seguidas o levam ao Polo Norte, quando encontra um navio que o resgata, pois ele se encontrava com uma aparência muito doentia. Victor, mesmo muito fraco, consegue contar toda a sua história ao capitão do navio, e logo depois morre. O capitão se surpreende ao encontrar a criatura dentro da cabine do navio, chorando, escutando tudo que o seu criador havia contado. Em prantos pela morte de Victor, ele promete continuar seguindo ao norte e de lá não voltar mais, dando paz a todos os seres humanos. Todos os seres humanos que o menosprezaram durante toda a sua existência. Essa é a história do monstro Frankenstein.
Pode-se dizer que Mary Wollstonecraft Shelley veio ao mundo condenada à literatura. Nascida em 1797, seus pais eram duas renomadas figuras intelectuais da Inglaterra, os escritores William Godwin e Mary Wollstonecraft. Godwin incendiou o debate público britânico com manifestações que poderiam ser consideradas proto-anarquistas. Já Wollstonecraft foi pioneira do movimento feminista. Suas contribuições à discussão das situações das mulheres deram-se em frentes diferentes, de tratados como Reivindicação do Direito das Mulheres, de 1792, em que ela abordou os prejuízos causados pela idealização sentimental do papel feminino na sociedade. Por fim, ela própria viveu inúmeros episódios que desafiavam os preconceitos e moralismos da época. Embora tenha sido profundamente influenciada pela obra da mãe, Mary Shelley não conviveu com ela, que faleceu 11 dias após o seu nascimento. 4 anos depois, o pai casou-se com uma vizinha, com a qual Mary jamais se entendeu. Fosse como fosse, a literatura estava inevitavelmente em seu caminho. Ou melhor, a poesia. Por volta de 1814, a Mary conheceu o Percy Shelley, que era um admirador de seu pai, e os dois iniciaram um romance. Naquele momento, o Percy ainda era casado. William Godwin, no entanto, vivia em meio a dívidas e logo viu-se incapaz de concluir a criação de seus filhos. Por isso, assim que atingiram a idade apropriada, eles começaram a ser enviados pelo pai a viagens pela Europa, passando longas temporadas afastados da Inglaterra. Em uma dessas viagens veio a ideia para Frankenstein, surgindo em uma noite chuvosa de verão na Suíça, onde Mary Shelley passava férias ao lado de 2 poetas ingleses. Um deles era Percy Bysshe Shelley, seu futuro marido, e o célebre Lord Byron, locatório da residência onde o casal estava hospedado. Como os 3 estavam presos em casa em função da tempestade, Lord Byron sugeriu um passatempo. O poeta, ícone do romantismo, desafiou cada um dos presentes a escrever uma história de fantasmas. Mas no primeiro momento, Mary Shelley relutou em aceitar o desafio. Alguns dias depois, entretanto, na madrugada de 16 de junho de 1816, a escritora teve a visão de um jovem estudante dando a vida a ossos que havia recolhido de uma sepultura. Assim, com apenas 18 anos, Mary Shelley criou Frankenstein. A ideia virou um conto e foi representada aos demais presentes na casa. Incentivada por Percy, Mary trabalhou para desenvolver o conto e transformá-lo em um romance essencialmente próximo da história original. Enquanto uma literatura fantástica, a ficção científica assume como característica central provocar um estranhamento no leitor por conta de alguns elementos presentes na sua composição. Em Frankenstein, nós vemos muito disso, na questão dele ser uma criatura assustadora por ser um experimento. A pele de Frank, por exemplo, não era verde ou acinzentada, e sim pálida demais, como se ele estivesse doente. Mary usou como prefácio o termo galvanismo. Foi como ficou conhecido o tipo de experimento em que a condução de uma corrente elétrica é capaz de causar uma contração dos músculos. A inicial veio de um professor de anatomia, Luigi Gonvani. Esse professor ficou famoso por realizar o famoso experimento em que pernas de rãs se contraem ao entrar em contato com a descarga elétrica. E a partir dessa noção, na verdade, um fluido vital que animava os seres vivos passou a ser relacionado diretamente à eletricidade. O galvanismo se tornou a mais conhecida ao servir de base para eventos em que animais e até mesmo os cadáveres eram usados para comprovar as descobertas de Galvani. A mais famosa foi conduzida por Luigi Aldini, também professor e sobrinho de Galvani. Ele fez uma performance em Londres em 1802, quando ele tentou reanimar um corpo de um criminoso que já havia sido enforcado. Estas são as histórias que inspiram a criação.
A primeira é de George Foster. Em 1803, 15 anos antes do lançamento de Frankenstein, um jovem inglês chamado George Foster foi condenado à força por um assassinato dentro de uma prisão em Londres. Depois de sua execução, seu corpo seria levado para uma dissecação pública na Royal College of Surgeons, uma tradicional faculdade de medicina de lá. Só teve um pequeno problema. Foster, na verdade, foi eletrificado. O seu cadáver, para ser mais exato. Quem relatou o experimento, que na época foi no jornal The Times, que disse que além de movimentação dos músculos e das mandíbulas, um dos olhos do corpo de Foster chegou a abrir no choque. Em 1730, um astrônomo e tintureiro inglês chamado Stephen Gray suspendeu um menino órfão em fios de seda no ar para demonstrar princípios da condutividade elétrica. Basicamente, um turbo de carga positiva foi colocado perto dos pés do menino, criando uma carga negativa neles. Devido ao seu isolamento elétrico, uma carga positiva foi criada na extremidade da criança, fazendo com que pequenos pedaços de folha de ouro fossem atraídos para os dedos dele. Os estudos da relação entre a vida humana e a eletricidade eram comuns na época. O próprio Isaac Newton, no início dos anos 1700, mencionava isso em seus estudos. O italiano Luigi Galvani, que é sogro do filósofo Giovanni Aldini, ficou conhecido por esta interação da eletricidade em animais. Não à toa, deriva do seu nome o termo galvanismo, a geração de correntes elétricas por meios químicos. Os filmes do Frankenstein fazem sucesso e é este um tópico muito interessante. Os filmes de terror estabeleceram a ideia de Frankenstein como a história de um monstro assassino e irracional criado pelo homem, mas a criação de Shelley era bem diferente. Shelley lida com os mesmos temas tratados pelos gregos, diz Patricia McCormack, professora de filosofia da Universidade Anglia Ruskin, no Reino Unido, e autora de estudos sobre obras de terror. As boas versões cinematográficas trazem a mesma visão crítica sobre a vida, a nossa busca por propósito e os papéis que desempenhamos. O monstro não escolheu existir e questiona sua própria existência. Como me torno uma pessoa boa? O romance de Shelley contém elementos fantásticos e de horror, e é a combinação deles que torna a história um sucesso. O romance foi pensado em permitir discussões de temas relevantes para a sociedade inglesa do século XIX, quando a visão de mundo que hoje possuímos, a obra que também traz percepção sobre a rejeição e, primordialmente, uma análise de vontade do homem de transparecer os limites da natureza e das consequências que tal pode trazer. O livro foi percurso da literatura e da ficção.